Uma das etapas que devem ser cumpridas para que seja feita uma negociação junto à PGFN, uma transação tributária, é o preenchimento da declaração de receita. O que é essa declaração de receita? A declaração de receita é um formulário previsto na lei e no regulamento que deve ser preenchido pelo contribuinte para que a Fazenda possa, por sua vez, identificar quais são os benefícios que podem ser concedidos para aquele contribuinte. Então é necessário que o contribuinte preencha um documento chamado Declaração de Receita, que está disponível lá no Regularize da PGFN, com o objetivo de fornecer à Fazenda algumas informações que serão juntadas às informações que a Fazenda já possui de antemão, por conta das declarações que o contribuinte fez no decorrer do tempo e de outras informações que ela tem acesso, independentemente de o contribuinte saber quais são elas. Então, o contribuinte deve preencher algumas informações que são essenciais para que a Receita, para que a Fazenda, ela faça o cálculo dos benefícios que são que podem ser concedidos para aquele determinado contribuinte. E onde que está essa declaração de receita? Ela está lá dentro do Regularize da PGFN, onde está o formulário, onde que ele deve ser preenchido, no Regularize da PGFN. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz o preenchimento dessa declaração de receita para que essas informações sejam fornecidas para a Fazenda e, com base nelas, a Fazenda faça o cálculo dos benefícios que são passíveis de serem concedidos para aquele contribuinte que preencheu aquela declaração. Essa declaração, de acordo com a lei, de acordo com o regulamento, deve apresentar informações fidedignas, informações verdadeiras do contribuinte. Por quê? Caso não haja a prestação dessas informações, o contribuinte fica sujeito a uma espécie de fiscalização, a uma auditoria, e se essas informações não forem verdadeiras, poderá haver o rompimento daquele parcelamento, daquela transação, daquele acordo, e o contribuinte ter consequências negativas, inclusive de um eventual processo crime por conta de informar, de ter feito informação, ter prestado informações inverídicas. Então, vamos para essa declaração de receita que eu quero que vocês vejam como que é o preenchimento e qual que é o resultado final dela após o preenchimento. Eu vou ligar aqui os slides para facilitar. Então aqui é o exemplo, eu vou voltar na tela principal, na tela inicial, para que a gente possa começar do começo, né? Na verdade, acabei antecipando aqui que eu fiz um teste. E eu vou voltar, deixa eu voltar aqui. Ok. Então a gente tem que entrar pelo Regularize, que é essa tela aqui. Uma vez logado no ECAC daquele contribuinte, é necessário entrar em negociar dívida, né? Nesse primeiro item aqui, acessar, e lá em cima, no menu azul, nós temos o item declaração de receita rendimento. A gente vai clicar aqui, tá? O CNPJ da empresa já vem previamente preenchido com base no login que foi feito, né? Então, essa empresa aqui, no caso, é a minha empresa Ecojuris, que é a empresa da atividade de ensino que eu realizo, onde ficam hospedados os meus negócios de internet. É a minha escola, né? É a minha empresa de ensino. Então, aqui já está logado em nome dela. Eu estou fazendo aqui como um teste, né? Porque a minha empresa é de minha propriedade, então não tem problema. Eu vou clicar em avançar. E aqui eu vou fazer o preenchimento dos dados dessa empresa, né? Então, eu vou colocar aqui, vou colocar um dado fictício, tá? Só para fim de exemplo. E a gente preenche aqui com essas informações. Então, a primeira coisa que eu tenho que preencher é o dado de endereço. Então, eu coloco o número do CEP, buscar CEP, ele vai trazer o endereço, número 9000, complemento conjunto 801, né? Aí já vem preenchido o bairro, a cidade e tal. E aí é obrigatório o preenchimento do nome dos sócios e pelo menos necessariamente é obrigatória, né, a inclusão do presidente, diretor ou administrador, tá? Será permitida a inclusão de até 150 sócios, então eu vou colocar aqui o número do CPF, tá? Buscar, ele vai trazer aqui o nome do sócio administrador. E aqui eu coloco também, novamente, o endereço dele, né? Eu
Geralmente, quando eu preencho esses formulários, eu repito o endereço da própria empresa, tá? Buscar CEP. E incluir. Então, essa informação, ela é a informação necessária. E sem o preenchimento, o formulário não segue, ele não é entregue. E aí, o que é que a gente precisa preencher aqui na sequência, nesse formulário? A gente vai ter que informar a receita bruta mensal dessa empresa, de 2019 até 2022, que é o ano que nós estamos, né? A quantidade de empregados também, com vínculo formal, 2020, 2021, 2022. Quantidade de admissões de empregados, 2020, 2021, 2022. Quantidade de desligamento do mesmo período. Quantidade de contratos de trabalho suspenso do mesmo período. E aí, patrimônio líquido dessa empresa em 2019, 2020, 2021. E o valor total dos bens, direitos e obrigações da pessoa jurídica até o mês anterior à presente data. Então, o que ele tem de bens, o que a empresa tem de bens, o que ela tem de direitos, o que ela tem de obrigações. Então, todas essas informações devem ser necessariamente preenchidas para que haja, para que esse formulário seja aceito, para que a gente possa continuar dando sequência no procedimento de adesão a determinadas modalidades de transação. Não são todas as transações, algumas modalidades é que dependem desse preenchimento desse formulário, ok? E essas modalidades eu vou deixar na descrição aqui embaixo do vídeo, porque isso pode mudar, né? Muitas vezes podem surgir novas negociações que dependem desse formulário, e aí facilita a gente dar uma olhada aqui na descrição para que esse vídeo também não se perca no tempo, tá? Então aqui a gente vai preencher a declaração de receita especificamente, que é a informação que é essencial para que a fazenda possa fazer o cálculo de quanto que é o benefício que será concedido, qual é o percentual de desconto que será concedido para esse contribuinte. Então a gente vai preencher aqui os dados da declaração bruta mensal de cada mês de 2019 até 2020. Então, novamente aqui a título de exemplo, vamos dizer que essa empresa teve um faturamento de R$100 mil em janeiro de 2019. A gente vai colocar R$100 mil. Aqui já foi 150. Né? Em março, 175. Tá? Em abril voltou para 100. Enfim, esses valores aqui são os mesmos valores que a empresa já declarou nos seus documentos fiscais, nas DCTFs, no SPED fiscal, né? Em todas as declarações que são entregues para a empresa pela empresa no curso do tempo. Simples Nacional, né? O DAS, no caso de uma empresa de Simples Nacional, declaração de apuração do Simples e todos os demais outros documentos que demonstrem quanto que houve de faturamento dessa empresa, desse contribuinte no curso do tempo. E aqui a gente tem que preencher todos os campos, né? E aí, sem o preenchimento desses campos, o formulário não segue, tá? E o que é importante aqui, né? Para que vocês saibam exatamente quais são os dados que, de acordo com o regulamento que está em vigor hoje, são utilizados pela Fazenda para fim de cálculo do benefício que será concedido para essa empresa. As informações necessárias são essas, são o faturamento, a receita bruta mensal entre março e dezembro de 2019 e o faturamento, receita bruta mensal entre março e dezembro de 2020. Então, de acordo com o regulamento que atualmente vigora, essas são as informações essenciais que são utilizadas para fins de calcular os benefícios que serão concedidos para aquele contribuinte. Então, em que pese tenhamos que preencher todas essas informações, teremos somente como dado para fins de cálculo, dados que serão utilizados na fórmula da Fazenda, a fórmula que a Fazenda utiliza para calcular qual é o benefício que será concedido para aquele contribuinte, somente os dados de março a dezembro de 2019 e de março a dezembro de 2020. Então, temos que preencher todas as informações de forma verdadeira, de forma fidedigna com aquilo que está declarado? É evidente que sim. Porém, somente março a dezembro de 2019 e março a dezembro de 2020 é que será utilizado como dado fundamental para o cálculo. Por quê? Porque
foi assim determinado em regulamento por conta da pandemia da Covid, né? Então, foi em 2020, a partir de 2020 que se deu uma queda, né, uma potencial queda de receita das empresas para fim de justificar o benefício que a Fazenda concede com as transações tributárias, tá? Ah, mas não houve ainda a pandemia em 2021, ela não continuou em 2022? Sim, porém, no regulamento é o que está sendo determinado, que as informações que serão utilizadas para fins de avaliação de quanto que é o benefício que deverá ser concedido é a receita bruta dos meses de março a dezembro de 2019 e março a dezembro de 2020, tá ok? Então, na sequência, a gente tem também que preencher todos os demais itens, né? Então, quantidade de empregados no ano de 2020, então tenha 5 empregados, fevereiro 6, tudo isso é procedimento burocrático e tem que ser preenchido. Mesma coisa, quantidade de admissões, quantidade de desligamentos, quantidade de contratos de trabalho suspensos e o patrimônio líquido da empresa. Em 2019, então a empresa tinha 600 mil de patrimônio líquido, muito bem, coloca aqui. 2020 ela tinha 650 mil, já em 2021 foi reduzido para 500 mil. Isso tudo tem que ser fornecido, em que pese, mais uma vez, essas informações elas não entram na fórmula calculada pela Fazenda. Quanto que ela tem de patrimônio, né? Então quanto que ela tem de bem, digamos que ela tenha 100 mil reais de bens. Direitos a receber, quais são os valores que ela tem para receber? 50 mil. E obrigações ela tem 150. Né? São valores aqui que eu estou colocando de forma arbitrária só para que vocês vejam de que modo funciona. Feito isso, a partir do momento em que todos os campos estiverem preenchidos, nós daremos sequência no botão salvar para que haja o envio dessas informações para a Fazenda fazer o cálculo. Então nós vamos clicar aqui, desde que evidentemente estejam todos preenchidos, todos os campos preenchidos. Dessa maneira, essa é a exposição da declaração de receita. Declaração de receita que é necessário o preenchimento para que a Fazenda calcule os benefícios a serem concedidos em determinadas modalidades de transação tributária. Não é em todas as modalidades, apenas algumas demandam o preenchimento dessa declaração de receita. As modalidades, novamente, vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês já esse formulário preenchido e a sequência, o resultado desse preenchimento com a exposição de qual é o benefício que deverá ser concedido para essa empresa, considerando as informações que foram imputadas. Então, no próximo vídeo a gente vai falar sobre o resultado da apuração dessa declaração de receita. Me acompanha.